O tema que eu venho trazer aqui hoje é um tema, uma pergunta em primeiro lugar. Quem ganha mais? Um caçador ou um agricultor? Do teu ponto de vista, principalmente nos dias de hoje, num tempo de crise, quem ganha mais? Um caçador ou um agricultor, né? Então, eu quero dizer que os bons palestrantes, eles falam sobre o que vão falar, depois explicam aquilo que vão falar e no final confirmam que realmente falaram, né? Não sei se vocês já têm essa experiência. Então, eu quero falar aqui de um estilo de reciprocidade. O que é um estilo de reciprocidade? E segundo, eu quero também posicionar a respeito de como nós somos vistos no mercado hoje, ou como os empresários estão preocupados em conhecer, principalmente quem são aqueles parceiros que vão fazer parte do seu dia a dia, né? Então, não esqueça a pergunta: quem ganha mais? Caçadores ou agricultores? Mas, de maneira geral, muitas empresas hoje têm desenvolvido processos e aplicado ferramentas de assessment para descobrir o perfil das pessoas que vêm trabalhar nas empresas. Como encaixar a pessoa ideal, como colocar a pessoa rendendo o máximo possível, como colocar essa pessoa num ambiente de trabalho, sendo que ela não cause problemas e, ao mesmo tempo, traga resultados para a empresa, né? Então, nós temos vários perfis aí que a gente pode até ter uma ferramenta que chama Perfil DISC, não sei se vocês já fizeram esse teste, saber se você é diretivo, ou se você é uma pessoa mais comunicativa, se você é mais social. Alguém já fez esse tipo de teste, Perfil DISC? Saber se você é mais ativo. Bom, de qualquer forma, as empresas aplicam isso hoje para saber o perfil das pessoas. E outras pessoas aplicam outros métodos que, às vezes, até você fica com dúvidas, se esse método traz resultados ou não. Eu já prestei consultoria para uma empresa em que o dono contratava as pessoas segundo o signo do zodíaco, né? Então, pessoas de Escorpião, ele não contratava, por exemplo. De Áries, por exemplo, ele também estava proibido, porque a mulher dele era de Áries, e a mulher trabalhava junto com ele. Então, Áries com Áries no mesmo ambiente. Então, as pessoas são excluídas ou incluídas no dia a dia das empresas de várias formas diferentes. Eu prefiro ainda que a gente procure a maneira mais natural de escolher as pessoas. E até eu gostaria de citar um livro, é um livro do Instituto Gallup, Descubra Seus Pontos Fortes, tá? Tem um outro livro aqui, que é do Jim Collins, e ele escreveu sobre empresas feitas para vencer. E um livro anterior dele, Empresas Feitas para Durar. O que esse homem chegou à conclusão? As principais empresas que mais crescem e que mais cresceram e duram por mais tempo, elas têm uma preocupação. Elas não investem dinheiro para ter os seus funcionários numa média. Porque normalmente muitas empresas gastam uma fortuna para fazer com que os funcionários que estão abaixo da média cheguem na média. E isso é um contrassenso, no ponto de vista dele. E ele pesquisou durante muitos anos. Qual é a ideia dele? Que você aplique aquele livro, Descubra Seus Pontos Fortes, e ao invés de investir em quem está abaixo da média, pega as pessoas e descobre qual o talento que essas pessoas têm. E essas pessoas aplicam esse talento no seu dia a dia, dentro da empresa, e aí as empresas sobem, as empresas disparam. Por quê? Fica melhor realizado aquele que está fazendo o que realmente gosta. O Jim Collins mesmo dá uma fórmula para quem quer ficar milionário. Então anotem aí, primeiro passo. Existe alguma coisa que você adoraria fazer de paixão? Uma coisa que você ama realmente fazer? Primeiro passo, anotaram? Você amaria fazer de paixão. Segundo passo, nessa coisa que você ama de paixão, você conseguiria ser o melhor do mundo? Ok? Anotaram? Segundo passo. Terceiro e último passo, você precisa descobrir uma forma de ganhar dinheiro com isso que você ama de paixão.
Se você descobrir essa fórmula ou aplicar uma fórmula que alguém já descobriu, você com certeza tem grande chance de se tornar milionário. Mas ninguém fica milionário sem fazer uma coisa que gosta, né? E sem fazer muito bem feito. Então, é simplesmente juntar aquilo que você gosta com conhecimento, com experiência e um método que faz com que aquilo se torne rentável. Perfeito? Então, Jim Collins tem algumas colocações que são bastante interessantes com relação a como se posicionar no mercado, ou ter uma empresa que traz resultados. Mas voltamos à pergunta: quem ganha mais, o caçador ou o agricultor? Existe um outro estudo que diz que na população mundial, se você considerar todas as nações, na média você tem 10% das pessoas são doadoras, 30% das pessoas são tomadoras, e o restante, em torno de 60%, são compensadoras. E os compensadores agem na medida do que eles recebem. Quem doa, recebe também de volta a doação. E quem toma, também vai ser tomado em algum momento. Então, de qualquer forma, essa população mundial mantém um equilíbrio, mas quem se sobressai é sempre aquele que doa mais. Aquele que está disposto a doar é quem acaba recebendo mais. E como funciona isso, se a gente for ver os perfis de pessoas? Eu vou primeiro colocar aqui como conquistar confiança através do tempo, rapidamente. É uma curva mais ou menos assim, aonde em um determinado momento você consegue, conhecendo as pessoas com o passar do tempo, você consegue conquistar confiança. Esse ponto equivale a dizer que se você atingiu a confiança com alguém, ele está disposto a contratar o teu serviço, e isso pode acontecer através de uma indicação, por exemplo, que é o que nós fazemos, o network de negócios. Outro passo importante: se você começou o contato com alguém, você deu apenas o primeiro passo, que é a visibilidade. Você precisa dar um segundo, que é atingir a credibilidade. E, por último, sim, a lucratividade. A confiança em baixa, a velocidade do processo é baixo e o custo é alto. E quando a confiança aumenta, a velocidade diminui e o custo, a velocidade aumenta e o custo diminui. Perfeito? Então, são conceitos que se aplicam no network moderno. Mas onde eu quero tratar mais os perfis? Por exemplo, quem são os caçadores? Se você tivesse um vendedor caçador, ele queria vender o seu produto de imediato. Ele ia chegar aqui, de preferência ia pedir para vocês formarem uma fila, né? E ele chegaria nessa fila e perguntaria um a um: quer comprar o meu produto? Não? Por favor, saia da fila. Segundo, quer comprar meu produto? Não, por favor, saia da fila. Quer comprar? Sim, por favor, desse lado aqui, já vou te atender. Então, eles iriam filtrar primeiro as pessoas que querem comprar o produto e depois já iria passando o preço e pegando o cheque, pegando o dinheiro e assim por diante. Ele iria procurar dinamizar o mais rápido possível. Na prática, as coisas acontecem assim? Não. As vendas de impacto são constantes hoje em dia? Não. A tendência é que elas deram uma caída muito grande. A venda de impacto hoje em dia, com o nível de informação que tem o consumidor, dificilmente você faz uma venda genuína de impacto. Geralmente é a venda de consultoria que se consegue mais resultados. Mas um caçador chegaria aqui e, poxa, já 10 minutos de palestra, eu não ganhei nada com isso até agora, daqui a pouco eu vou me embora porque eu estou vendo que isso aqui não vou conseguir vender nada para ninguém, né? Então, daqui a pouco eu estou saindo, né? Então, o caçador, ele tem um comichão, né, como diria minha avó, né? Tem alguma coisa que incomoda, né? Alguma coisa, parece que é o prego na cadeira, né? O caçador, você percebe, o tempo passa e parece que a cadeira fica desconfortável, é alguma coisa bem interessante. O caçador pensa muito na necessidade dele. Não tem intenção de contribuir com um grupo de pessoas, ele olha para o umbigo dele só. E quando esgota as possibilidades, ele pica a mula, né?
ele pega o seu caminho e vai procurar um outro grupo que seja mais interessante ou que tenha mais gente interessada no produto dele. Esse perfil não é que está certo ou que está errado. Tem gente ganhando muito dinheiro com isso. Mas nos dias de hoje, principalmente nas viradas econômicas, o que a gente percebe é que se você tem, por exemplo, alguém comprou um carro e assumiu uma prestação muito alta, e essa pessoa tinha uma necessidade, comprou um seguro, teve talvez que até mudar de casa para o carro caber na garagem, sei lá. Tinha uma situação econômica, a situação não se manteve, ela voltou atrás. Ele está com um problema agora para resolver. Tem um carro, já não está conseguindo pagar o seguro, né? Aquela garagem maior também custa mais dinheiro, então ele começa a se preocupar, puxa, agora tem um problema, tenho que me livrar desse carro, né? Para um corretor de seguros, ele vai falar, puxa, perdi a oportunidade, esse cara nunca mais vai comprar o seguro comigo. Mas talvez o corretor de seguros pode pensar, será que essa pessoa, quando trocar de carro, não vai precisar segurar mais ainda um de menor valor? Porque se ele perdeu de menor valor, ele está pior na situação ainda. Então é questão de enxergar a oportunidade. Mas, de qualquer forma, qualquer que seja o ponto da vida que você está, em alta ou em baixa, sempre há necessidade de consumo. E cada vez menos se perde o espaço para a venda de impacto. Então, aquele que trabalha com a consultoria, ele com certeza vai ter uma condição muito melhor de realizar uma venda para atender uma necessidade de alguém. Ok? Acompanharam até aí? Ótimo. Vamos deixar de lado o caçador e vamos ver o perfil do agricultor. O agricultor está disposto a investir o seu próprio tempo para preparar uma terra e depois colher os frutos. Não existe nenhuma semente que você planta hoje e colhe amanhã. Infelizmente não tem. Os caçadores até poderiam tentar essa semente, mas eles não vão ter paciência de esperar o segundo dia, o terceiro e assim por diante. A visão dele, do agricultor, é de longo prazo. Ele sabe que vai precisar esperar. Sabe que vai ter que cuidar daquilo que ele semeou. As coisas não acontecem tão rápido assim, né? Ele sabe que precisa cultivar para colher. Então não é só pôr a semente, ele tem que cuidar, tem que tratar e assim por diante. Só que ele tem uma certeza que aquela semente vai crescer e um dia ela vai dar frutos. E aí ele tem a primeira colheita e depois ele percebe que depois da primeira colheita vem uma segunda safra, uma terceira safra e assim por diante. Então, principalmente nesse momento, você vai perceber que o agricultor leva uma vantagem, tá? Aqui é um outro gráfico, mas eu não vou abordar isso aqui agora. Vamos deixar nessa imagem aqui. Para os dias de hoje é difícil pensar quem é agricultor e quem é caçador. Se você fosse imaginar, por exemplo, na roça há muito tempo atrás, você poderia ver os dois tipos, né? O caçador andando com a espingarda e o agricultor andando com a enxada nas costas. Seria muito fácil diferenciar um do outro, tá? Mas as características que a gente percebe hoje é que o caçador ele é ansioso, o caçador ele não consegue esperar o resultado, o caçador ele tem uma preocupação de acertar todas na primeira, ele não quer gastar munição, ele quer ter um resultado muito imediato. E quanto maior a dificuldade, se o teu perfil é de caçador, você vai ter uma dificuldade de se encontrar no mercado em crise, por exemplo. Você vai ver mais desesperado, vai ver mais preocupado, né? Vai ver mais cobrado dos resultados. E o agricultor, por sua vez, sabe que as coisas vão acontecer. É uma questão de tempo, né? E a gente sabe que quem semeia muito, colhe muito. Quem semeia pouco, colhe pouco. Outra coisa, aquilo que você semeou é aquilo que você vai colher, né? Então, por exemplo, dependendo da semente que você semeia, quem semear jabuticaba vai demorar 7 anos para colher jabuticaba, né? É o que os antigos falavam. Então, você não vai mirar toda a tua cultura em alguma coisa que vai demorar 7 anos. Você vai ter uma diversificação. Então, a tua abordagem como agricultor é diferente da visão de um caçador. É bem diferente. E, em último lugar,
Quando Deus colocou a semente para o homem plantar, Ele colocou ali dentro um mistério, colocou ali alguma coisa que o homem, mesmo participando da criação, ele não consegue colocar o poder de crescer. Aquilo que faz a semente crescer, aquilo que faz a semente germinar e virar vida, né? E muitas sementes precisam morrer primeiro para depois brotar. Esse processo, o caçador não participa. Ele até pode colher frutos, ele até pode encontrar a caça que Deus colocou no mundo, ele até pode encontrar um animal que vai dar sustento e assim por diante, mas ele está limitado naquelas possibilidades, ele não é participante. E o agricultor, ele é participante do processo de criação. Ele que cuida da semente, ele que tira as ervas daninhas, ele que coloca água, ele que coloca o sustento ali para aquela semente. Então, a visão do agricultor, ela é muito mais voltada à criação de oportunidades do que o caçador, que ele vai viver das oportunidades que aparecerem apenas. Então, principalmente isso é um indicativo de quem ganha mais, se é o caçador ou se é o agricultor. De qualquer forma, uma empresa gerida por um agricultor, ele tem algumas coisas que são importantes. Primeiro, ele tem uma visão. Então, a visão que a gente deve ter como agricultor é uma visão voltada para a cooperação, uma visão voltada para a ajuda do próximo, voltada para o equilíbrio da natureza. Essa é uma visão de uma empresa, de um agricultor. A visão de uma empresa, de um caçador, vou catar o que der o mais rápido possível, colher os frutos o mais rápido, pegar minha parte e tchau, né? Então, essa é uma das principais diferenças entre a empresa de um agricultor e a empresa de um caçador. Outra coisa que é importante, muitas culturas são milenares. E o caçador caça do mesmo jeito a vida toda, mas o agricultor, ele sempre encontra uma forma de, com o trabalho, com o esforço, fazer com que aquela cultura passe por uma transformação. Se ele conhecer uma técnica nova, ele vai experimentar essa técnica nova, vai querer aplicar essa técnica nova. E isso é uma característica de quem decide investir tempo. A maioria de nós tem o tempo como o produto mais caro, né? A coisa mais cara e que custa mais para nós. Então, como está o seu tempo? Como você tem direcionado a sua empresa? A tua visão é uma visão de futuro, uma visão de prosperidade, né? Eu sou do tempo que meu pai se orgulhava de falar que tinha 2 funcionários ou tinha 3 funcionários. Hoje as pessoas têm funcionários e fazem funciona ao contrário, né? Você hoje se lamenta, puxa, eu tenho 5 funcionários, podia ter só 3, podia ter só 1, né? Antes as pessoas sonhavam, eu quero ter muitos funcionários, eu quero gerar mais empregos. Hoje as pessoas que têm isso estão assumindo muito mais responsabilidade. Mas aqueles que têm uma determinação, são empreendedores e entendem que fazem parte de um processo maior, fazem parte de um plano maior, essas pessoas continuam persistindo, continuam empreendendo, continuam indo contra todas as dificuldades. Mas como um bom agricultor continuam persistindo e trabalhando e se esforçando para colher os resultados. Os caçadores continuam por aí, atirando no que aparece, né, pegando aquilo que acham pelo caminho. Mas o agricultor, com certeza, é quem ganha mais, porque ele faz parte do processo de criação. É isso que eu queria deixar como mensagem para vocês hoje, e lembrando que o BNI é uma organização voltada para a network de negócios, e onde ela entende que, se não houver cooperação entre as empresas, há uma luta constante para quem pode mais, quem consegue mais. O BNI é especialista em formar grupos de empresários para que esses empresários se ajudem mutuamente
e consigam resultados que possam ser distribuídos para um grupo, né? Todos ganham, todos se ajudam e todos crescem juntos.